Rock and Rafa! Hoje estou muito empolgado porque essa música marcou a minha adolescência. Olha eu aqui, ó, adolescente. E eu amo essa música, muito boa. Tenho certeza que você conhece, talvez você não tenha analisado a letra ainda e a gente vai fazer isso aqui hoje, aprender inglês. Então roda a vinheta, comenta se você conhece a música. Beleza? O nome da música, A Horse with No Name, e a banda é America. Se você não me conhece, eu sou o Rafael Godoy, eu sou linguista e professor de inglês há mais de 10 anos. E aqui essa série a gente vai te ensinar inglês com músicas, de uma forma divertida e comunicativa. Bora lá pra música, sem mais conversação? Enrolação, na verdade. Então vamos para as opções. Vou te dar 3 opções e você vai pensando enquanto a gente ouve a música pela primeira vez. As 3 opções que nós temos são, na tela, primeira delas, esta música fala de drogas. Né? Você pode perguntar, Rafa, toda música tem droga e tem amor? Sim, astros do rock, tem muita droga, tem muito amor envolvido. Então, primeira opção, drogas. Segunda opção, deixa eu pensar na letra, qual pode ser a segunda opção? Uma visita aos Estados Unidos, né? Porque ele fala do cavalo, no deserto, então uma visita aos Estados Unidos. E a terceira opção, que eu me esqueci neste instante, me esqueci da terceira opção, vamos de 2, na terceira depois eu insiro uma terceira opção. Vamos de 2 só, vamos ouvir. Pensa se qual das 2 você acha que é. Lembrei, desculpa interromper. Solidão, a terceira opção. Então a primeira, drogas. Segunda, uma visita aos Estados Unidos. E a terceira, solidão. Qual desses 3 temas é o que nós temos aqui? O que é a mensagem? Ok, desculpa interromper no meio, que a música é boa, eu sei, mas vamos analisar o que nós temos aqui de mensagem. Você já sabe qual das 3 é a correta, sem antes eu falar nada? Se você já sabe, comenta aí o que é dessas 3 opções que eu dei no começo. Qual é o significado dessa música? Vamos lá, já digo que é um pouco controverso, tem gente que acha que é uma coisa, tem gente que acha que é outra. Vamos lá então. Primeira parte da jornada, on the first part of the journey. Cuidado com a leitura aqui, ó, e depois i. Não é journey. Journey. Então, on the first part of the journey. Dá pra gente fazer uma conexão aqui. Ele conecta bastante, né? On the first part of the journey. Part of. O T vira um sonzinho de D ou R, né? Part of the journey. Então, na primeira parte da jornada, o que acontece? I was looking at all. De novo, ele conecta, ó. At all. The life. Então, aqui a gente vê que eu tenho passado contínuos. Nome chato para dizer que eu estou falando de uma ação no passado acontecendo no passado. Aqui você pode reconhecer que é o verbo to be, que no passado fica was, para I, né? I was. Ou então, se fosse para you, seria were, né? You were. Você estava olhando, mas aqui é eu estava olhando. I was looking. Look é o verbo olhar, a ação de olhar, e o looking é olhando. Então, eu estava olhando para, look at, olhar para, em inglês a gente usa o look at, olhar para, toda a vida, ok.
vida. Na primeira parte da jornada dele, ele olhava para a vida. O que era essa vida? There were plants and birds. There were, a gente sempre fala do there is, there are, que tem o passado dele, que é o there was e o there were, né? Aqui o there were, para falar de havia algo. Então havia o quê? Plantas e pássaros. E rochas e coisas. Então ele tinha vida lá. There was sand. Aqui percebe, ó, nós já fomos para areia. É uma areia só, areia, não é areias. Então ele ficou there was sand. Aqui era plants e birds, né, no plural, então there were. Conjugo de acordo com, combina as palavras, né? There were para as coisas no plural, there was para uma coisinha só. Então there was sand and hills and rings. Tinha areia, né, essa jornada. Hills, colinas e rings, que eu fui pesquisar, inclusive esse rings deu bastante trabalho, não consegui encontrar nada. Talvez ele só usou rings aqui, que são anéis, né, pra rimar com things, com coisas. Porque eu não consegui encontrar uma relação no deserto ou na natureza. Ou talvez são os anéis de base de um tronco quando ele é cortado, porque existe isso na língua inglesa, aqueles anéis que formam, né, mas não sei. Se você sabe, comenta aí também. Dá uma força. Não sei o que ele se referiu ao usar rings aqui. Continuando, aí ele disse que a primeira coisa que ele encontrou, ele estava falando da jornada, né? E aí a primeira coisa que ele encontra, the first thing I met. Met é o passado do verbo meet, com 2 E, que significa encontrar. Ele encontrou uma mosca com um bus, com esse barulhinho, fazendo o barulhinho de bus. E o céu sem nuvens, with no clouds, sem nuvens, ou sem nuvens. With clouds seria com nuvens, with no clouds, sem nuvens. Lembrando que o no, inclusive do nome da música, ele pode significar não, mas ele pode significar sem também. No money, sem dinheiro, né? Continuando. The heat was hot. O calor, né? A temperatura, heat, tem o aquecedor, é o heater, né? E o chão, the ground, was dry. O chão estava... Tá vendo que estamos usando aqui o verbo to be? Ser e estar no passado. Estava quente e o chão estava seco. Mas o ar estava cheio de som. Full of sound. Então ele podia ouvir coisas no ar. Talvez a mosca envolvida aqui, né? O buzz da mosca, ou outras coisas. E aí a gente entra no refrão. I've been through the desert on a horse with no name. Eu tenho estado através do deserto em um cavalo on, porque eu fico em cima do cavalo, então é on, não é in, eu não fico dentro, como é num carro, eu fico em cima, então on a horse, em um cavalo, sem nome. E aqui ele usou uma estrutura chatinha, mas simples de entender, que inclusive vai ter um vídeo de conteúdo em breve pra gente sobre isso, que é o presente perfeito, que é o I have been. É o have aqui, é o verbo que normalmente é o verbo eu tenho algo de posse, mas quando ele é usado com 2 verbinhos juntos, o have e o been, aqui que é o caso do verbo be, né, ele está conjugado para been, eu tô dizendo eu tenho estado, então o ser e estar vira estado, o be aqui. Eu tenho estado, para dizer uma coisa que acontece no passado e no presente ao mesmo tempo. Vou dar um outro exemplo para você, ó. I've been studying. Eu tenho estado estudando. Eu comecei ontem e eu ainda estudo hoje, não interrompi essa ação. É diferente de eu falar I studied yesterday. Eu estudei ontem. Então, o presente perfeito, que é o que nós estamos vendo aqui, ele serve para isso. Ele serve para você falar de algo que começou no passado e continua hoje. I've been. Então, ele tem estado desde 1 hora atrás ou desde 50 minutos atrás, ele tem estado no deserto aqui. E ele ainda se encontra lá. Opa, tudo bem? Tá gostando do vídeo? Se sim, deixa um comentário ali. Outra coisa, se você tem interesse em saber mais sobre entrevistas de emprego, se tá buscando aquela tão sonhada vaga na multinacional e quer um curso prático que vai te ensinar em um período rápido a se virar lá no momento, para depois você buscar mais estudos, claro, se aprofundar, mas para nesse momento você conseguir se virar, aqui na descrição do vídeo do YouTube ou no primeiro comentário fixado, vai ter lá informações, você pode clicar e se inscrever no nosso curso gratuito, com 5 aulas em vídeo, totalmente gratuitas, e mais uma apostila de acompanhamento. Eu tô lá nessas videoaulas. Você vai acompanhar comigo e vai ver como é que funcionam essas entrevistas, como que, com base nos meus alunos, tá? Essas pesquisas eu realizei com alunos meus para trazer um resumo do que é mais cobrado. Então eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aí quem sabe você não se interessa e continua os estudos com a gente, tá certo? Um abraço. Clica lá.